Tudo bem, meus amores? Estamos aqui de volta com mais um episódio do nosso podcast. Eu falei muito de Zeca Pagodinho e de Tina Turner, mas de Amber Vision faz tempo que eu não falo, então o quê? Eu tô melhorando, hein? Faz tempo que eu não amplio a consciência de vocês usando a referência do Amber Vision. Então, eu acho que esse é um bom momento para a gente voltar a repensar nisso, né? Porque eu já tô pagando o quê? Eu já tô pagando os royalties, né? De tanta coisa. Então, vamos entrar logo no assunto das trocas frequenciais, dessa expansão da consciência para a gente entender mais das trocas frequenciais. Hoje é dia, então, de a gente usar o quê? O Amber Vision, né? Colocar aquele óculos que faz a gente enxergar até no escuro, coisa que a gente nem vê. Vamos expandir o nosso campo de percepção. Eu vou fazer uma sequência aqui, gente, se tudo der certo, e esse planeta permitir, né? Porque agora a gente tem essa questão planetária, né? Então, se tudo der certo e fluir tudo numa boa, eu pretendo fazer uma sequência de 3 episódios falando sobre trocas frequenciais. Não sei se a gente vai fazer eles na sequência bonitinho assim, porque às vezes surge um assunto, uma temática, alguma coisa mais urgente, a gente, né, mexe um pouquinho na programação. Mas a princípio vai ser assim, ou pelo menos eu tô achando agora, né, que agora a coisa tá doida. Tudo pode mudar, mas falar de troca frequencial a gente pode continuar falando, porque acho que por enquanto, pelo menos, ainda não alterou nenhum tipo de padrão nesse sentido. Eu não senti ainda, né? De repente, mas vamos falar sobre esse assunto tão importante dentro da consciência energética. A gente falou sobre a existência dos campos, sobre os corpos, a mistura desses corpos, como que isso se movimenta. A gente falou sobre a questão da energia, dos movimentos da energia, da expansão e da retração. A gente conversou sobre a questão de não realmente ou literalmente trocarmos energia, mas de estarmos trocando frequência energética, né? E isso a gente vai se aprofundar agora, mas mais fundo ainda, porque aí eu entrei na questão de explicar o que era esse lance da orientação energética, que é super importante vocês terem essa consciência, né? Antes da gente começar a falar das trocas. Porque eu sei que grande parte das pessoas que vê o meu conteúdo fala assim, puxa, essa moça aí, terapeuta energética, ela vai poder me ajudar a lidar com as trocas energéticas, com esse lance da energia negativa, com esse desconforto, esse incômodo, esse mal-estar que eu sinto nas relações, nas conexões, por conta das cargas que a gente percebe que a gente está trocando, né? Então eu sei que muita gente chega no meu conteúdo buscando exatamente esse ponto que a gente vai conversar nesses próximos 3 episódios. E por que eu sou tão cuidadosa nesse sentido de ir aos poucos, contando para vocês devagar e esclarecendo mais a fundo isso? Porque eu sempre achei, por experiência própria de vida, eu sempre achei que o fato da gente não ter informação completa, total, é na verdade uma das questões que mais gera o sofrimento pra gente, porque a gente não consegue, como que a gente vai conseguir sair daquele lance, a gente não consegue nem perceber o que tá acontecendo, sabe? Como que a gente consegue reagir de uma maneira produtiva, adequada e funcional dentro de cada situação, se a gente nem sabe o que tá acontecendo? Eu lembro que há muitos anos atrás, há muitos anos mesmo, eu frequentava um espaço e a gente tomava uma espécie de um passe no final dos trabalhos que a gente fazia toda semana. E num desses momentos, num desses dias, enquanto eu recebia um passe, uma outra pessoa que estava na sala começou a ter uma série de sintomas de desconforto, de agitação. Era uma série de pessoas que faziam esse movimento juntas, né? E uma delas começou a literalmente passar mal. E aí retiraram essa pessoa da sala e muitos outros membros do grupo foram junto e tal.
E eu lembro que eu perguntei, mas o que está acontecendo? E ninguém me falava nada. Não, mas eu era nova no grupo, né? Eu não tinha informação, não tinha conhecimento do que acontecia. Eu queria entender. Eu queria saber. E assim, era uma coisa que era tida como um grande mistério, que só as pessoas preparadas poderiam entender sobre aquele fenômeno. Só que essa falta de informação me gerou na época uma sensação de inabilidade, de incompetência e principalmente de desencaixe com as coisas imensa. E é essa sensação que eu sempre me preocupo quando alguém vem me falar, olha, eu tenho uma troca energética, olha, eu tenho uma questão de absorver energia, olha, eu vivo passando mal por conta... Toda vez que alguém vem me falar isso, me vem essa lembrança desse dia, que para mim foi muito forte, porque parecia que existia um problema, que eu não poderia ainda saber o que era, porque eu não tinha um nível de consciência adequado para isso, mas que era um problema que estava relacionado comigo, de alguma forma, sabe? Umas viagens assim que a gente faz. E, na verdade, depois desse dia, eu nunca mais pude entrar na sala, eles começaram a me orientar para uma outra sala, enfim. Hoje eu sei o que aconteceu. Hoje eu entendo o que aconteceu. Mas, se naquela época alguém tivesse sentado comigo e mostrado esses 3 episódios que eu vou fazer aqui, talvez eu tivesse saído desse processo mais fortalecida. E é essa base que eu trago sempre para dentro do meu trabalho. Quando eu penso nessas experiências que eu tive e no quanto a falta de informação, a falta de conhecimento mesmo do que estava acontecendo em termos energéticos, ou pelo menos uma orientação um pouco maior, ela complica ainda mais a situação. Então o que era um negocinho desse tamanho foi crescendo, foi criando uma questão enorme, que culminou num monte de outras questões, que geraram um problema, que até hoje ainda de vez em quando vem algum valor, alguma crença, alguma coisa dessa época, sabe? E essa é a minha preocupação, que vocês entendam esse assunto de um lugar aí com vocês, que fortaleça, que traga para vocês uma sensação de que vocês não estão sozinhos, que não é uma equação impossível de se resolver, e nem que tudo que acontece é tipo Discovery Channel, né? Os episódios de assombração. Eu volto nessa referência que ela é muito boa. Porque as pessoas quando pensam no universo, nas trocas energéticas, elas imaginam coisa de espírito, de fantasma, de assombração, entende? Já é uma coisa assim do tipo, nossa, vários espíritos obsessores me cercando, eu tentando escapar, e vampiros, e seres das sombras... É coisa de Discovery Channel mesmo. E, na verdade, às vezes não tem absolutamente nada disso acontecendo. É só uma mente bem confusa e perturbada. E ela é capaz de fazer episódios, temporadas, eu diria, completas, melhor ainda do que o Discovery Channel. Ou uma mente poderosa transforma a nossa vida numa eterna temporada de assombrações. Era Assombrações que chamava essa série do Discovery Channel. Eu vivo falando, eu nem sei se eu tô falando certo. Mas enfim, já tô pagando royalties mesmo, então eu vou falar. Então eu vou falar do jeito que eu quiser. Já que eu tô pagando, eu vou falar do jeito que eu quiser. Acho que era Assombrações, sim. Era uma referência para mim. Aquilo e o livro do Nostradamus. Aquilo foram as 2 balizas da minha infância. Aquilo foi as 2 coisas que assim estruturaram, né? A base que até hoje eu tenho que ficar lá fazendo trabalho para dissolver as crenças e dar-lhe Theta Healing e dar-lhe constelação para tirar o Nostradamus dali, né? E não consegue. Mas vamos embora. Vamos falar sobre trocas frequenciais, então. Agora que eu já fiz essa abertura aqui, para vocês entenderem por que eu vou com calma. Para vocês irem criando esse conhecimento, essa estrutura de conhecimento interna, que vai ajudar vocês a se empoderar com esse conhecimento, tá? A não mais ficar com receio das conexões, ficar colocando defesa, proteção, guarda. Gente, isso tudo consome energia, isso tudo é orientação de frequência. Se eu saio de casa com o corpo fechado 5
5 camadas de cores diferentes ainda, né? De campos de vibração. Para nada acontecer comigo, pode ser sim que eu consiga afastar muita coisa. Isso é verdade, porque, né, uma mente orientada nesse sentido é poderosíssima. Mas qual a quantidade de energia que a gente vai colocar nesse processo? Essa energia não vai fazer falta para a gente em algum nível? Será que dentro das prioridades do dia a dia, a gente vai conseguir cumprir as nossas tarefas, as nossas funções, ao mesmo tempo que a gente se preocupe em manter todas essas camadas vibracionais de defesa, de proteção, de guarda, e fecha isso, e fecha aquilo, e bloqueia, e limpa, e corta, e enfim. Tudo isso cansa só de falar, imagine de fazer. Só que o que a gente não sabe é que o nosso sistema muitas vezes já está treinado a fazer isso. Porque desde pititico, com as tias, vovó Palmirinha, a mãe, as vizinhas, tudo, todo mundo orientou você e teu sistema a criar esse campo de proteção. Só que não é um campo de proteção baseado na força, na expansão, no movimento. Não, é um campo de proteção baseado na retração, no apequenamento diante das coisas, para passar invisível, para sumir no meio das situações. Uma das queixas mais comuns que a gente tem, principalmente das mulheres, é que elas não conseguem chamar a atenção dos parceiros ou das parceiras. Elas não conseguem despertar o interesse, elas não conseguem chamar a atração do outro para dentro do campo dela, sabe? Ela não consegue atrair um olhar, uma admiração, ela não consegue sustentar. Às vezes até consegue atrair, mas não consegue sustentar isso. Aí a gente vai começar a entrevistar essa pessoa, vai fazer uma anamnese profunda, vai entender um pouco mais da psique, você vai ver que essa pessoa está armada até os dentes, porque aconteceu um monte de coisa com ela, que literalmente trouxe para dentro da vida dela essa necessidade de se proteger, de se guardar, porque se ela viver mais sofrimentos, mais frustrações, mais rupturas ainda, com a mente que ela tem, lidando com os sofrimentos, ela não vai dar conta. É natural que, mesmo ela desejando muito, colocando a roupa mais bonita, sabe, se arrumando toda, indo linda para a rua, tem um sistema interno que está preparado para proteger essa mulher. Estou falando que com homem não acontece, mas estou dizendo que com mulher, porque nós somos claramente um alvo muito mais fácil, e fácil que eu digo no sentido de ser comum, né? Esse medo, esse receio das mulheres, não as mulheres, né? Mas o medo e o receio das mulheres dentro dessa sociedade machista é muito comum e interessante que... Gente, meu computador está vivo enquanto eu estou falando aqui com vocês. O que está acontecendo, filho? Você está recebendo alguma coisa? Me conta. O que está acontecendo? Peraí, tá, já entendi. Pronto. Tranquilizou agora? Achei que era algum sinal divino, mas não é. É só um cartão que estava ali meio torto. Bom, resolvemos a questão já da possessão do computador. Prosseguimos. A gente precisa pensar o seguinte... Dentro de uma situação, né, voltando a falar da situação da mulher, que é extremamente delicada, é um alvo, ela é orientada a se sentir como um alvo frágil dentro da sociedade e constantemente ameaçada por um monte de coisa, como que essa mulher vai começar a atrair outras pessoas? Ai, Rita, mas tem a fulana que faz isso, tem a fulana que faz isso, e tem muitas outras que fazem outras coisas, mesmo dentro das condições mais adversas, mas a verdade é que é muito complicado a gente pedir para uma pessoa que está dentro de um sistema que é realmente assustador, ou para uma pessoa que está dentro de uma estrutura de vida que já foi muito sofrida, muito desgastada, né? Cheia de marcas mentais, emocionais. Como que a gente pode pedir para essa pessoa abrir esse campo e sair numa abertura, numa amplitude, né? Numa expansão dessa energia geral, assim?
É difícil, a gente precisa ter esse cuidado, precisa ter esse respeito com os nossos processos, porque muitas vezes a gente começa a pedir o desbloqueio dos nossos campos energéticos, mas a gente não entende que eles estão ali e estão sendo sustentados pelo nosso sistema por uma questão de manter as estruturas mesmo. Conforme a gente vai alterando o nosso padrão mental e a maneira como a gente lida com as circunstâncias da vida, é que a gente vai conseguindo abrir de fato o nosso campo energético, porque a gente vai começar a se sentir mais seguro na própria pele, que eu vou conseguir lidar. Mesmo se esse relacionamento der errado, mesmo se essa pessoa sumir, mesmo se essa pessoa não for a pessoa que ela está se mostrando e se revelar depois de um tempo, mesmo dentro dessas circunstâncias, eu vou estar comigo e eu vou conseguir liberar o sofrimento, eu vou conseguir trabalhar esses pontos, eu vou conseguir gerar luz no meu caminho. É dentro dessa certeza interna de que a gente vai estar ali pra gente, lidando com cada uma das circunstâncias, que o nosso campo começa a relaxar e começa a se abrir de novo. Não adianta eu chegar lá só e fazer um movimento energético e abrir aquele campo e flui tudo de uma vez. Corre, energia, vai. Não é assim. Existe um sistema de integridade nas pessoas que preserva elas de um monte de coisa, que a gente não tem nem ideia, só conversando com a pessoa e procurar entender mais e mais a fundo. Às vezes isso veio da ancestralidade. A mãe, às vezes, passou por uma experiência dificílima. E sem saber, de forma inconsciente, ela passa isso para todos os filhos, esse bloqueio energético com relação àquele assunto. Às vezes não veio da mãe, veio da avó, né? Quantas vezes hoje a gente assiste processos que estão sendo trabalhados de guerra ainda, lá da Segunda Guerra Mundial, estão sendo trabalhados em gerações agora, que são bloqueios energéticos que vêm porque o sistema, ele não quer soltar aquele movimento que guarda a pessoa, quer dizer, não é o sistema, né? É a mente que fica de forma até inconsciente preservando a pessoa de reviver aquela experiência, que seja dela ou da linhagem. Quantas vezes a gente não pode sentir isso acontecer na nossa vida? Por exemplo, a gente decide que a gente não vai mais ficar apegado com os objetos materiais, mas se a gente tem um histórico que prepara o nosso sistema para apitar, avisar e gerar um desconforto imenso quando a gente sente que alguma coisa está escapando da gente, como que a gente vai fazer isso? Não basta só visualizar, pensar positivo, repetir mantras, isso é uma parte, tá, gente? Eu não estou dizendo que isso não é importante, isso é muito importante e significativo, mas a gente tem que ter consciência que o nosso sistema está se abrindo e está se fechando de acordo com uma série de combinados, vamos dizer, que a gente tem com a gente mesmo e com o mundo. Mexer nesses combinados pode ser uma tarefa difícil, longa, cansativa, mas a gente vai ter que fazer isso. Mas existe uma outra forma, que é, como eu disse, a gente trabalhar os nossos estados mentais para que eles favoreçam a nossa conexão com esses processos e não impeçam a gente de chegar nas pessoas, nas relações, nas trocas, para que isso seja a solução do nosso problema, entende? Que é muitas vezes o que a mente faz. Muita gente não ganha dinheiro, muita gente... Claro que eu não estou falando de milhões, tá? De virar... Essa ideia também de todo mundo virar milionário, trilhardário, bilionário, eu nem sei mais como é que faz, quais são as expressões de tanto dinheiro assim, né? Mas essa ideia também não vai funcionar, né? É muita gente milionária, bilionária, essas coisas não dá também. Mas ganhar o dinheiro até para o básico, para sair da linha de sobrevivência, para o cara poder ter uma reserva, para poder viver com um pouco mais de conforto. O cara tem competência, tem trabalho, tem disposição, por que não acontece? Ok, temos o sistema, mesma coisa que aflige as mulheres também, né? Aflige a todos nós com relação ao sistema, que é cruel, que é duro, mas existe também esse componente que a gente não pode esquecer. E que eu acho que isso está muito mais fácil para a gente trabalhar do que muitas vezes mudar o sistema inteiro. Não que eu não acho que a gente não mereça pensar nisso. Mas até para isso, mentes mais equilibradas, funcionando dentro de um processo de abertura,
vai resultar em manobras muito mais eficientes de cunho coletivo mesmo, né? Então, a gente trabalhar essas nossas questões internas é muito importante. Entender que a gente pode diretamente mexer... Ouve isso, peraí. Vocês conseguiram ouvir o ronco do Mimo? Cara, de boas, eu tô pulando ele aqui, porque eu tô gravando e andando, e eu tô pulando ele tá roncando. Se isso não é um estado de mente livre, de orientação de frequência acertadíssima, eu não sei o que é. Cara, eu mexi no computador, virei aqui tudo, ele nem tchum, tá roncando. Tá cumprindo, né, o processo dele com sucesso. A gente conseguir entrar nessa capacidade de repouso que Mimo, meu cachorrinho aqui, trouxe pra gente, e seria a forma ideal da gente conseguir, claro que não precisa dormir e roncar assim, né? Mas a forma ideal da gente conseguir trabalhar o nosso campo, para ele nem sair correndo, se abrindo na primeira oportunidade que aparece, o que às vezes acontece, e é muito comum pessoas que têm o campo muito controlado, muito regulado, muito contido mesmo, né? Usando um termo que é psicológico, mas é como se a pessoa contivesse, né, a força energética dela para não chamar muito atenção, para não aparecer, para não conseguir, de alguma forma, até prosperar na vida, porque isso vai gerar uma série de responsabilidades e de questões para ela, que às vezes ela não está pronta para vivenciar, ou o receio e o medo de perder tudo isso também complica muito. Então essa pessoa cria uma estrutura interna de retração, de contenção desse campo, né? E o que acontece? Às vezes ela pode ter determinadas áreas da vida onde ela perde completamente o controle, e de uma maneira que nem ela consegue entender, é irracional mesmo. Pessoas muito controladoras, que estão constantemente com medo, desconfiadas e cheias de estratégias de proteção e de guarda, são normalmente aquelas que sabem, e às vezes elas são assim porque elas já sabem, que numa determinada área da vida ela não tem controle nenhum. De repente aquilo vem como como uma possessão mesmo, né? Como a gente está vendo do computador aqui, aquilo vem, começa a pitar e a pessoa não consegue interromper o fluxo. Ou ela gasta todo o dinheiro que ela tem guardado, ou ela come enlouquecidamente, ou ela se entrega apaixonadamente para uma pessoa que não tem nem um olhar carinhoso para ela, sabe? De repente ela se vê apaixonada por aquela criatura que não está oferecendo nada para ela. Por que perde-se o controle dessa forma, nessas circunstâncias, e em outras a pessoa está completamente fechada, ela está completamente presa, reprimida ali dentro daquela... Por que acontece isso, né? Bom, primeiro que a gente tem um sistema compensatório. É interessante a gente pensar nessa história do sistema compensatório para a gente começar a falar das trocas de energia, porque ele está diretamente relacionado com o quanto a gente expande ou retrai o nosso campo dentro das trocas. Às vezes a gente não percebe, mas o nosso campo não relaxa, ele não flui nem à noite quando a gente dorme. A gente está tão movimentado pelas nossas questões internas que até durante a noite a gente meio que coloca um vigia ali, deixando a gente tenso, preso e trabalhando ainda uma série de coisas que a gente não conseguiu trabalhar durante o dia. Às vezes a gente está dentro de uma relação afetiva e amorosa super bacana, com uma pessoa que está aberta, que está disponível, que está presente, que está dançando a natureza dela ali junto com você. Você está naquela oportunidade, mas o seu sistema retrai porque aquilo te traz uma marca, uma memória, uma dor que você não consegue lidar. Não é com a pessoa, não é o relacionamento que está acontecendo naquele momento, é essa questão que se apossa do momento, né?
E outras vezes a gente também, como estava falando da questão do dinheiro, da profissão, a gente tem oportunidades, a gente chega até perto de chances, mas a gente não tem coragem de correr riscos, de ousar, e de repente a gente dá errado. Então a gente prefere ficar dando errado na condição que a gente já tem, que a gente já sabe. Isso é muito maluco, mas isso acontece pra caramba. Isso acontece demais. A gente fica dentro de situações que são muito aquém daquilo que a gente... Tá certo essa expressão? Acho que tá, né? Fica muito aquém daquilo que a gente pode e poderia ter, mas a gente fica administrando e controlando uma série de coisas para que aquilo não desapareça, para que aquilo não suma e a gente não possa nem ir para frente nem para trás, assim, sabe? A gente fica controlando aquilo. Esse tipo de comportamento que se manifesta tanto no psicológico como no físico também e no emocional, ele se apresenta e representa muitas vezes, uma grande porção dele é representada dentro do campo energético. Então a gente vê quem tem uma sensibilidade maior, eu falo ver, né, eu uso o verbo ver, tá errado, na verdade você sente, né, a energia. Mas é uma forma de pensar assim, né, que eu tenho. A gente sente o campo de uma pessoa e depois daquilo você pode até visualizar, a partir dessa sensação, como é que é esse campo, você percebe que é o campo de uma pessoa que tenta se abrir, aí recua, tenta se abrir e recua. Então a pessoa vai conversar com você, fica naquele movimento de vai e vem. Ela tem dentro dela o desejo da abertura, da conexão, de se entregar para aquele momento, para aquela verdade que está se manifestando ali, mas ao mesmo tempo ela tem um sistema que fica puxando ela para trás o tempo todo. Recolhe, fecha, defesa, armadura, guarda, proteção. Pá. Deixa eu lembrar uma coisa que eu acho importante aqui, que muita gente acha que justamente por pensar assim, eu invalido o sistema de defesa. E muito pelo contrário. Se você está numa rua escura, de madrugada, num lugar perigoso, aí você tem que saber ativar o teu campo de retração, para você passar desapercebido, para você poder chegar em casa numa boa. Tudo bem que a gente sabe que aqui no Brasil isso acontece quase todo dia, para algumas pessoas mais do que outras. Mas mesmo assim a gente tem que usar esse recurso de uma forma pontual, quando realmente a gente sente que a gente está numa condição em que a gente... Não é que a gente precisa de proteção, porque a gente já tem proteção. A gente tem que esquecer essa história de que eu preciso fechar o corpo para conseguir me defender. Não. Você já tem um sistema de defesa, você tem um sistema de proteção. Você precisa ativá-lo nesses momentos, para que só passe aquilo que realmente conversa com a sua evolução. E eu gosto de lembrar isso porque muitas vezes, mesmo a gente sabendo, acionando os nossos campos de defesa, aonde a gente está, de uma forma pontual para a gente não ferir a fluidez da energia, mesmo nesses casos, às vezes acontecem coisas sim, porque elas estão relacionadas com a nossa evolução, elas estão relacionadas com o nosso trabalho. A gente não vai conseguir impedir tudo que a mente declara que não é legal acontecer. A mente declara um monte de coisa que não é legal, né? O tempo inteiro. Ainda bem que o nosso sistema não se deixa guiar totalmente por essa mente. Na verdade, não é o nosso sistema, né? É o sistema do universo. O nosso sistema, ele está dentro desse outro sistema maior. E o universo, quando percebe que a gente está pronto para viver uma etapa evolutiva, podem acontecer grandes milagres nessa hora. De diminuir o processo, dele ser muito mais leve, dele acontecer de um jeito surpreendentemente fácil, mas a gente percebe que ali tinha uma coisa grande para acontecer. E não é que a gente foi poupado porque a gente teve mérito, é porque a gente está no nosso trabalho, a gente está plantando, a gente vai colher aquilo de algum momento, de alguma forma, entende? Não é uma coisa que é só para, tipo, você mereceu e por isso... Não é só isso, é um exercício de ação e reação mesmo. Se a gente está no nosso movimento, às vezes a gente não vai ter resultado naquela área específica que a gente está querendo, mas a gente vai ter em outra. E é exatamente nesses momentos que você está na rua escura ali andando, você não tem nem ideia do que o teu sistema pode estar afastando de você, desviando, fazendo você passar imperceptível. Por que é importante a gente ter essa ideia
nesse estudo das trocas frequenciais. Porque se a gente não tem a possibilidade de escolher quando a gente se abre e quando a gente fecha, que a gente está constantemente num desses únicos estados, ou totalmente inconsciente do que vai acontecer, se a gente não consegue sentir esse estado de expansão e de retração, se a gente não consegue entender como é que isso funciona, como que a gente pode orientar a nossa frequência dentro de uma situação dessa para que o nosso campo vibre de acordo com o que a gente está intencionando, se a gente não tem isso, a gente começa a achar que é o mundo lá fora que faz essas coisas girar. E não é. É, na verdade, o que os nossos sistemas fazem a partir da informação que chega lá fora. Entende? Esse é um ponto muito, muito, muito importante para a gente ter clareza, porque esse é o ponto, é a diferença entre uma pessoa se sentir mais forte quando ela está indo em direção à conexão, à troca, e ela se sentir ameaçada. E se você está ameaçado, bem, vou contar para você um troço. Teu sistema não vai liberar nem o repouso, nem o descanso total e nem o prazer. Vai ficar tudo meio capengando no meio desse... Até vai, você consegue dormir, você consegue viajar, você consegue fazer um programinha legal, você consegue dar aquela namorada maneira ali, mas não é aquilo. Você sente que tá, parece que... Por quê? Porque teu campo tá todo empenhado energeticamente, colocando uma energia em cima de um processo que está relacionado com essa ameaça. Enquanto a gente se sente completamente ameaçado pelo outro, pela possibilidade do outro, pelo que vai acontecer dentro daquela relação com o outro, como que os nossos sistemas vão se abrir para a gente começar a dançar a nossa natureza primordial ali, e fluir as energias, e poder conectar energia com energia, né? Como? Se a nossa mente está completamente doida, tentando decodificar qualquer sinal, qualquer coisa, para fechar o campo. Agora estou protegido. A verdade é que essa história de agora estou protegido, agora estou guardado, não adianta muita coisa, né? Porque as pessoas continuam se sentindo desgastadas, com energia baixa, né? Que na verdade é uma frequência energética orientada de uma forma pouco intencional, né? Quer dizer, a pessoa não intencionou, deixa eu me conectar com uma coisa aqui que vai me deixar malzinha. Não. Então, se a pessoa está nessa conexão, é porque ela não orientou de alguma forma a frequência dela. Não tem essa consciência, né? Ela foi deixando levar pelo que foi chegando. Então, dentro desses processos, a gente começa a sentir a falta de ânimo, o desgaste, a exaustão, a constante troca que debilita, que gera déficit, né? Tudo isso está relacionado com essa ideia da ameaça, lá no começo da conversa. Porque a pessoa não consegue trabalhar a energia dela dentro desse potencial de escolha, né? Eu posso escolher como é que eu vou ficar dentro de cada situação. Isso não existe para muita gente. Para muita gente, sair na rua começa a virar uma tortura, e eu sei porque isso aconteceu comigo. Porque eu não tinha informação, eu não tinha conhecimento. Eu só sabia que eu tinha um campo que estava trocando um monte de coisa com o mundo, que eu não sabia o que era, que eu nem sabia se era do mundo dos encarnados ou dos desencarnados, eu não sabia de nada, eu não tinha conhecimento de nada. A única coisa que eu sentia, os incômodos. E aí, quando eu ia atrás de informação para entender isso, as pessoas ficavam me dando históricos, material teórico, vídeos dos incômodos. Da onde vinham os incômodos? O que eram aqueles incômodos? Cursos, retiros de dias para a gente falar. Não é o mais importante. O mais importante é a gente entender como que a gente funciona dentro do mundo e como que a gente pode expandir a nossa força para poder lidar com esses incômodos ou até mesmo diminuí-los, quiçá eliminá-los da nossa vida, talvez, mas a gente tem que se sentir num lugar de força para fazer isso, gente. O que a gente percebe por aí são verdadeiros roteiros que parece que valoriza e coloca uma força no lado de fora, lá no mal que existe no mundo. Não estou dizendo que não tem, tá? Não é isso. Mas eu estou dizendo que não é só isso. A gente também tem o nosso campo. A gente também tem nossas defesas, tem as nossas proteções. Mas a gente precisa entender como isso funciona, para a gente poder se apossar desse movimento. Quando eu expliquei lá no áudio sobre orientação da nossa energia, que só existiam duas formas,
expansão e retração? Eu recebi uma pergunta sobre exatamente essa dúvida. A pessoa não conseguiu entender o que era esse lance de expandir e de retrair. Então eu vou aproveitar esse episódio aqui que a gente está justamente falando sobre isso para explicar mais uma vez. Imagina que você está sentadinha lá na sua casa e você recebe uma ligação com uma notícia de algo que você quer muito que aconteça, uma coisa que vai te deixar muito feliz. Você não sente no seu corpo correr uma energia, uma eletricidade quase naquele momento, que é quase uma explosão que abre o teu campo energético para o mundo? Você consegue sentir essa sensação de alegria, de contentamento, de movimento de energia, de abertura para isso? É como se fosse uma janela literalmente abrindo e você até sem ar tendo que correr naquele campo enorme que se abriu para você de possibilidade. É uma metáfora isso que eu estou fazendo, é óbvio, mas dá para você imaginar na hora que acontece alguma coisa que você queria muito, que te deixa muito feliz, você tem uma abertura no seu campo. Essa é a sensação da expansão, mas a expansão mais. Mas existem níveis. Quando você levanta num sábado de manhã e você acorda, você fala, ai que gostoso, hoje é sábado, eu não preciso trabalhar, o campo dá aquela expandida gostosa, não dá? Vem uma sensação gostosa de amplitude ali. Mesmo que dali a 5 minutos você lembre que você tem alguma tarefa, alguma coisa e o campo retraia de novo. A diferença da expansão e da retração, ele pode ser percebido através desses movimentos emocionais, sensitivos, perceptivos e até físicos, né? A gente tem uma sensação física mesmo. Ai, que gostosinho, tá? A gente joga o ombro para trás, a cabeça vai para frente, assim, a gente se movimenta nessa abertura. Agora, quando é um movimento de retração, é quando a gente recebe uma notícia ruim, que é que a gente chega a curvar até. Parece que vem em algum ponto do corpo e cada pessoa sente num corpo um ponto diferente, dependendo da circunstância também. Parece que aquilo fecha, aquilo dobra a gente no meio. A gente sente que a nossa energia não é que ela cai, ela fica presa. Uma energia está solta para correr num campo livre. Está arejado o espaço. No outro parece que falta o ar, fecha, comprime. A gente pode sentir isso no nível mental, físico, emocional, de percepção sutil, né? De sensibilidade. Tem cheiros, por exemplo. Eu sou muito, muito conectada com essa história de cheiro. Então, às vezes, eu faço um prato de comida, ele tá até gostoso, mas o cheiro dele me dá uma sensação de retração. É engraçado porque eu já sei que aquele prato eu tenho que comer pouco. Eu não posso comer muito. Toda vez que eu sinto isso energeticamente, eu já sei que é melhor eu comer pouco, porque o meu corpo tá me avisando. Olha, pega leve nisso aí. Isso aí tá macumunado com o piriri. Eu sinto isso. Tá cheiroso, tá bonito, tá gostoso, mas eu sinto uma coisa... Mas é porque eu tenho uma conexão com o meu sistema também muito sutilizada nesse aspecto. Ele me avisa de umas coisas meio fora da curva, assim, tá? Não precisa se comparar com isso. Mas às vezes a gente abraça uma pessoa, o cheiro dela não abre o nosso campo, não expande o nosso campo. Ai, que delícia que é isso, gente. Eu preciso contar pra vocês que esses dias eu persegui um cara na rua, meu. Eu persegui o cara na rua, porque o cara passou, o cheiro dele fez assim, ó. Mas não era uma conexão assim, sexual, né? Aquela coisa, não, era uma coisa extra, era uma coisa diferente, sei lá. Aí eu comecei a seguir o cara, né? Aí ele entrou na padaria, eu entrei atrás. Na época que a padaria estava aberta ainda, isso faz tempo, né? Aí eu entrei atrás, eu cheguei bem, olhei bem no olho dele, assim, a doida, né? A doida já, total. Cheguei, olhei bem no olho dele e falei assim, me desculpa a invasão, mas eu preciso te perguntar que perfume que você usa. Aí ele me falou, era um perfume de uma marca aí, famosa, não sei o que e tal. Mas eu na hora eu tava tão assim envolvida com aquela abertura do cheiro, né? Que é uma expansão do campo, literalmente. E aí o campo abre. Quando o campo abre, a natureza primordial começa a dançar, cara. Ela é livre, ela não tem isso que você tá na padaria, que é o teu vizinho, que vai pegar mal, não tem isso. Ela começa a dançar, você vai. Tá expandido o campo. E é uma delícia, porque esses momentos são revigorantes, tá? Esses momentos são cheios de vida e a gente não percebe o impacto que isso tem pra gente ao longo do tempo.
Por isso, quando a gente fica num ambiente onde as coisas são muito retraídas, a gente precisa começar a colocar uns pontinhos ali que expandem. Uma música, um perfume, uma flor, né? Uma obra de arte que te expande. A arte é maravilhosa. Você chega na frente de um quadro que ele expande, assim. Mas voltando à história do perfume, cara, eu não consegui descobrir que perfume que era, porque a informação que ele me deu foi meio furada. Ou ele não quis me contar, né? Mas aí já é uma visão bem conectada com o sofrimento essa, né? Eu tô numa visão bem pessimista, bem conectada com o sofrimento. Ele não quis me contar. Ele fechou a informação só para ele, né? Aquela coisa meio sofrida. Isso é minha Vênus em Câncer que faz. Ou ele realmente não sabia, né? Porque às vezes os rapazes são meio desligados nisso, né? Que nem a gente que sabe até a data de validade dos perfumes, né? Na hora que perguntam pra gente, a gente sabe tudo. Não é. Às vezes o cara realmente ele pega o frasco lá e vai passando, ele nem se liga. Mas ele me deixou mais ou menos uma referência e quando eu tiver a oportunidade de passar numa loja dessa grandona de perfumes, eu vou pegar todos e vou ficar até ter abertura de novo, enfim. Doideiras que trazem alegria pra nossa vida, certo? O cara eu nunca mais encontrei. A próxima vez que eu encontrar, eu já chego de novo, né? Já falando, já. Mas olha só, que bacana, né? Essas conexões acontecem desse jeito. Agora, a gente também tem cheiros que retraem, né? Aquele cheiro da vovó Palmeirinha. Vovó Palmeirinha, deixa eu lembrar, gente, que não é a Palmeirinha, a cozinheira da TV, tá? Eu uso esse termo vovó Palmeirinha por uma outra história que eu nem vou entrar aqui. Mas é engraçado porque era a vovó que você ia na casa dela e tava, na hora teu campo pequenininho lá, teu campo já retraía. Você já entrava com as unhas cravadas no chão na casa da vovó, sabe? Que as energias ali não eram boas. Tem vovó que a energia é boa, tem vovó que não é, não combina com a tua, né? Aí você entra na casa da vovó já raspando as unhas do pé no chão. Campo retraído. Não precisa explicar para uma criança. A criança chora, bebezinho, você põe no colo da vovó. Né? Eu tenho medo de ser vó por causa disso, gente. Tenho medo de na hora de me entregarem o neto começar a esgoelar e falar, não, eu não quero essa avó para mim, né? Campo retraiu. A gente tem uma sensação física mesmo. Eu confio muito no físico, no corpo. Porque a mente confunde um pouco, sabe? A mente ela fica muito guiada pelas informações do passado. Então, por exemplo, o cara passou com perfume, eu posso, sem ter consciência, me conectado com alguma outra pessoa do passado que tinha um cheiro parecido ou alguma nota parecida e aquilo na hora me associou. Se eu contar pra vocês que eu já me apaixonei por um cara que tinha um hábito de postura mesmo, de comportamento de postura, assim, que era idêntico ao meu pai, e eu não sabia. Eu estava em terapia, e eu comecei a falar, e a terapeuta olhou e falou, pera, você falou esse negócio aí, você já falou isso daí do seu pai. Na hora que ela falou isso, eu parei e falei, caramba, será que é por isso que eu me atraí tanto por essa pessoa? Porque tinha um trejeito na forma de lidar com as coisas que era igual ao do meu pai. O que acontece? Isso traz uma memória que expande o nosso campo. Então, às vezes, pode não ser o que está acontecendo ali. Pode ser uma memória, pode ser uma associação, pode ser uma coisa daquele momento. Quem que vai dizer isso pra gente? Essa conexão com o nosso corpo. Então, a gente ter ideia disso vai facilitar a gente na hora das trocas. Porque a gente vai poder se guiar muito por esse corpo que fala. Por essas emoções que vão trazendo pra gente uma série de referências, inclusive de quando a gente está entrando por um caminho que está agitando, que está perturbando, que está incomodando também, né? Por isso que aí a gente entra nos outros episódios onde a gente fala sobre as conexões com as outras pessoas e por que o tempo é importante. Por que é legal a gente ir dando esse espaço de tempo, essa distância entre os campos para a gente poder conseguir perceber como é que está sendo esse avanço. Se o outro está dançando do mesmo jeito que a gente, ou parecido, na mesma animação, na mesma soltura, com o mesmo envolvimento, com o mesmo compromisso. É só o tempo que vai colocar isso, sabe? A gente não tem muito como raciocinar. A gente pode até sentar e conversar com o outro, mas o outro pode achar que realmente ele quer também, mas na prática, na hora do vamos ver, não é isso que acontece. E aí, como que a gente vai pegar isso? A gente vai ter que adivinhar? A gente vai ter que desenvolver a intuição do mago Merlin? Assim, não precisa de nada disso. É entrar nessa conexão com esse corpo.
Então, essa coisa da expansão e da retração, ela é uma dica bem bacana. Vão ter outras que eu vou trazer para vocês, para a gente poder conversar sobre as trocas frequenciais. Mas o que eu quero que vocês tirem desse episódio de hoje, essa ideia de que a gente não tem proteção, não tem guarda, não tem defesa, e que, enfim, as coisas estão acontecendo porque vão acontecer mesmo, porque o mundo é cruel, é fatídico, e não sei o que quer dizer, o mundo é cruel e é meio fatídico mesmo, mas, respira e pensa aqui comigo. A gente não teria chegado até aqui se a gente fosse realmente tão frágil assim, se a gente fosse tão vulnerável assim. Existe muita proteção e sabedoria disponível para a gente, principalmente dentro desse universo energético. Só que isso não passa pela nossa consciência, por aquilo que a gente consegue tocar. A gente precisa aprender a sentir. E é isso que a gente vai desenvolver aqui ao longo das próximas conversas. Então, entender um pouco mais do seu campo é regra número 1 para você poder começar a repensar suas trocas. Você tem que ter essa intimidade com você tem que perceber e parar de vez em quando ao longo do dia. Você pode colocar até o despertador do celular lá para de vez em quando. Deixa eu ver como é que eu tô, aonde eu tô, como é que tá minha energia, como é que tá meu corpo, como é que eu tô me sentindo emocionalmente, tô melhor que de manhã, tô melhor que à tarde, como é que eu tô? Será que é hora de fazer um exercício de repouso? Será que é hora de eu me dar algum prazer? Será que é o momento de eu descansar? Será que é hora de eu me empenhar nisso que eu tô fazendo? A gente precisa ter essa relação íntima com a gente, senão a gente não consegue ter habilidade para lidar com as trocas. E isso é o primeiro conceito que eu quero que vocês aprendam, definitivamente, principalmente quem sofre com a energia negativa das outras pessoas. Primeiro, você é o primeiro que você tem que prestar atenção. O que está acontecendo com o meu campo? O que eu estou sentindo? Porque é muito rápido o movimento da mente de projetar toda a nossa energia lá para fora para a gente entender o outro. Será que essa pessoa está me desejando mal? Está me invejando? Está querendo me prejudicar? Está, sei lá, tantas possibilidades a gente pode ter, né? Está impedindo a conexão entre a gente, está guardando a informação do perfume para ela. Acabei de colocar aqui um exemplo. Quando eu penso isso do outro, o meu campo já se monta numa estrutura diferente do que se eu penso, o cara esqueceu o nome do perfume, só isso, né? Já acontece uma resposta diferente. E como que eu vou perceber se eu não prestar atenção em mim, que meu campo está se armando dentro daquela relação com uma pessoa por causa de uma ideia que me surgiu aqui dentro? Eu nem consigo chegar, eu tenho que ter essa conexão comigo. Eu tenho que ir no meio ali daquela troca, parar e falar, pera, onde que eu tô? Onde que tá a minha mente? Onde que estão meus pensamentos? Que ideias eu tô tendo? Será que não é isso que está disparando esse incômodo estranho, esquisito que eu tô sentindo? Porque imagina, eu tô ali conversando com o cara do perfume e eu sinto esse cara está negando essa informação para mim, eu que sou uma pessoa iluminada do bem, cheia de boas intenções, e eu só quero expandir no perfume dele, só isso. Mas esse ser se negou a fazer. Olha, né, a tragédia, o drama. Vestida no drama, eu tô ali, como é que tá o meu campo? Como é que tá expandido? Tá gostoso? Tô dançando a natureza primordial só se for, né? Só se for aquela outra natureza, que não é a nossa, não é a conectada com o amor. Não tá expandido. Eu não tô gostosinha ali dentro daquele lugar. Eu já tô armada até os dentes. Já tô quase dando um tabefo na cabeça do cara. Fala logo, criatura, sabe? Aí que tá. Muitas vezes a gente não repara, mas nas trocas, quem chegou armado primeiro foi a gente. Quem instituiu ali um ataque foi a gente, não foi o outro. O outro simplesmente está sendo ele mesmo. E quantas vezes isso não acontece e a gente volta para casa, que energia negativa aquela pessoa tem, hein? Tô me sentindo mal. É claro que você está se sentindo mal. Você encheu o teu campo de uma energia de retração, de fecha, arma, se protege. Agora, se eu tô naquela conversa, ali, gostosinha com o cara, e o cara não consegue me passar o nome do perfume certo. E eu penso, puxa, o cara só não lembra, né? Esquecido.
Mas essas informações que ele me deu, eu vou conseguir pesquisar depois com calma, vai ser até divertido fazer isso. Se eu já fico nessa posição mais tranquila, vai ser mais fácil até para eu perceber se o cara realmente tá com essa intenção ou não. Porque eu já fico num lugar onde o meu campo, ele relaxa, ele repousa dentro da situação. E é nesse ponto que as sabedorias, as inteligências e a intuição e o instinto conseguem dançar. E é aí que a gente consegue pegar informações. Não tô dizendo que é para eu me apaixonar pelo cara também, né? Fazer aquele movimento de expansão completo, total, 360 em torno do cara, né? Já faz a casa, o cachorro, a árvore no quintal, já, né? Não precisa ir para esse ponto. Quando a gente fala de se abrir para uma conexão, as pessoas já imaginam já entrando de noiva, de noivo no altar. Não é nada disso, gente. Calma, é só uma conversa, assim. Pode ficar tranquilo, vai sair todo mundo solteiro. De repente não é o que você quer, né? Então isso pode ser triste. Mas é um momento em que a gente precisa desse repouso nesse lugar, para poder ver o outro, sem trazer um monte de histórias. Nem de um lado, nem de outro. A gente se abre para aquele momento e de repente sim, pode ser que o cara só não lembrou, eu acho que é o mais provável. Não parecia que ele odiava tanto assim. E energeticamente eu senti uma troca bacana, porque eu já tenho essa afinidade muito maior. Eu não ouço mais tanto a mente, eu deixo ela ficar ali replicando essas coisas, mas eu me conecto muito mais com a energia. E eu fico muito conectada com isso, porque eu sei que o meu bicho interno, ele vai me avisar. Se tiver alguma coisa, mesmo o cara sorrindo, me entregando o perfume dele, sabe, mostrando até o telefone dele, me dando o número. Se aqui dentro tem alguma coisa que tá me avisando, pera, não é bem assim. Eu já fico mais conectada com isso do que com outra. Que na verdade essa energia de dentro, ela nunca fala pra gente não faça isso. Ela fala, faça aquilo outro. Mas a gente vai falar sobre isso algum outro dia, porque é muito tema, a gente já tá aqui há um tempão, e eu acho que eu consegui passar a mensagem que eu queria com essa primeira conversa sobre troca energética. Crie essa relação íntima com vocês, de vocês com vocês mesmos, para perceber como é que acontece essa conexão. Quando eu vou me conectar com alguém, como é que eu fico? Como é que fica a minha mente, minha emoção, meu corpo? Detalhes desse corpo, viu? Detalhes mesmo. A gente pode perceber um monte de coisa no nosso corpo que vai trazer pra gente notícias dessa conexão que a gente está fazendo. Isso quer dizer que tudo que está chegando fala do outro? Não. Uma pequena parte. Uma outra grande parte fala da gente, do que a gente viveu do nosso passado, das estruturas do passado. Quando a gente está trocando com uma outra pessoa, a gente precisa lembrar que nós estamos fazendo um espaço de criação. Precisa de espaço. Precisa de um arejamento naquele campo para aquilo poder surgir, seja lá como for. E outra questão que a gente levantou aqui também a respeito de defesa, ataque, proteção, o quanto isso não consome da nossa energia e nos coloca dentro das trocas já armados até os dentes. Que tipo de troca uma pessoa assim vai fazer? Que tipo de energia, de assinatura energética a gente está trazendo para o mundo desse jeito? Não precisa virar poliana. Ai, que lindo, é tudo maravilhoso. As pessoas são boas e ninguém quer me fazer mal. Né? As pessoas acham, eu acho que elas acham que eu sou assim, no fundo. Né? Não sou. Tô sempre brigando com esse agente venusiano em câncer aqui. Opa, constantemente a gente está ali. Eu acho que eu vou sofrer processo dos cancerianos em breve por causa desse meu assunto da Vênus em câncer. Ai, meu Deus, já pensou? O estado canceriano processa a Rita Araújo pela constante excitação de sua Vênus. Ai, meu Deus. Mas, a gente precisa ter essa noção de que não é ser poliana, não é sair no mundo correndo, feliz, tudo cor-de-rosa, as pessoas vão me tratar muito bem porque eu não vejo mais o mal nas pessoas. Não é isso. Se alguém algum dia te propor isso, descarta que esse programa vai ser chato pra caramba. Esse programa não vai terminar com pegada forte. Eu te garanto que não. A gente precisa ficar nesse caminho do meio.
A gente precisa entender que tem um ponto no meio, esse ponto neutro, aonde nem a gente gosta ou não gosta, curte ou não curte, sente ou não sente. A gente precisa trazer o nosso sistema para dentro desse lugar, orientando as nossas frequências energéticas, o nosso campo, os nossos estados mentais para esse estado de amplitude. Porque ele realmente é um lugar onde a gente consegue ver o outro como ele é, o que ele está apresentando. O que a gente não conhecer do outro, a gente pergunta para o outro. A gente questiona, a gente tira a dúvida direto com o outro. A gente não fica imaginando a partir de algumas questões que a mente levanta. Isso a gente faz no trabalho científico, no trabalho técnico, no trabalho acadêmico. Isso é maravilhoso, um recurso incrível para a gente fazer esse tipo de coisa. Agora, na hora que você está criando conexão com uma pessoa, gente, a gente precisa criar conexão com pessoas, de pessoa para pessoa. Gente com gente. Aí é uma outra história. Aí a gente precisa ter essa conexão olho no olho, né? A gente acompanhando essa troca. Mesmo que virtual, agora não dá para ser olho no olho, mas mesmo virtual a gente consegue fazer isso. E confia que o teu sistema vai começar a te auxiliar, porque existe uma inteligência imensa de conexão dentro da gente, que a gente não acessa por causa dos mecanismos de defesa e de proteção. O nosso corpo, a nossa mente, até a nossa mente, a safadinha da mente, ela também quer se conectar. Ela também está nessa disposição de abertura, nessa disposição venusiana, e agora eu vou elogiar a minha Vênus em Câncer, para equilibrar aqui, né, os humores. Então assim, essa Vênus também quer, ela quer se conectar, ela quer se abrir, ela quer gerar esse contato. Esse movimento, ele é vida, gente. A gente não pode mais ficar desviando da vida, achando que é a troca que impede a gente. Não é. É essa escolha que a gente faz dentro da gente de tomar uma posição. Deixa neutro, tá? Nem um lado, nem um outro. Nem vai para uma ponta, nem para outra. Deixa a vida acontecer e você vai acompanhando de uma forma prudente, presente e atenta para você e para o outro. E aí, a semana que vem a gente continua essa história, ok? Vamos que vamos, né? Vamos que vamos colocar esses óculos que expandem a visão. Tô gostando de ver. Obrigada pelos elogios todos que vocês estão fazendo, pela companhia. Eu fico feliz que essa conversa aqui, mesmo informal desse jeito, tá funcionando aí do lado de vocês. Obrigada, viu? Vamos junto. Um beijo e até mais.